Bom dia. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar pra gente começar a nossa live de hoje. Vamos aguardar aqui o Caetano também, o nosso convidado, já deve estar acessando. Oi, gente. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos que estão entrando. Obrigada por estar aqui presente neste momento. Acho que é um momento de somar forças, né? E um momento de bastante união. Então, estamos só aguardando o nosso convidado chegar. E assim que ele chegar, a gente inicia. Bom, pra quem não me conhece, eu vou falar um pouquinho enquanto a gente aguarda o Caetano. Pra quem não me conhece, meu nome é Marina Grande, eu trabalho há uns 20 anos, por aí, com comunicação. E o meu foco é coluna social, né? Eu trabalho bastante com divulgação de fatos positivos, de informações sempre positivas, né? Sempre coisa boa, né? Casamento, aniversários, formaturas, festas, destaques. Então eu sempre tive esse olhar né, bem positivo para as situações. E também trabalho com cadernos especiais, que são que eu faço entrevistas, enfim, então eu gosto um pouco dessa parte de entrevistas, né? Então aí que eu tive a ideia de convidar neste momento algumas pessoas para participar de entrevistas. Algumas fogem um pouco, né? Porque eu sempre fiz trabalhos com mulheres. E deixa eu ver, peraí que o Caetano chegou aqui. Deixa eu passar aqui pra ele. Só um minutinho. Aqui. Peraí. Aqui, acho que agora sim, Caetano. Aí, agora é certo, deu certo. Bom dia! Olá, bom Tudo dia. bem? E aí? Tudo certo, Caetano? Tempo? Então, deixa eu Tudo bom, colocar aqui. Marina? Pois é, né? Tudo bem contigo? Tudo certo. Tudo jóia. Então, eu estava aqui apresentando um pouquinho, enquanto estava te esperando, né? Esperando enquanto as pessoas estão entrando. A gente tem algumas pessoas já chegando aqui, né? E estava falando um pouquinho dos meus trabalhos, e que eu tive essa ideia de a gente fazer essas lives, essas entrevistas com alguns profissionais, para passar um pouco mais de informação para as pessoas, levar um carinho, um alento neste momento que está tão pesado para a gente, né? Então, nos Uhum. próximos dias eu vou ter outras entrevistas com infectologista, pneumologista, geriatra. E para iniciar esse ciclo de informações que eu lembrei de ti, te convidei, né, para participar, e eu estou muito feliz que tu aceitou esse meu convite. Acho que é bem importante agora a gente passar informação de qualidade, conteúdo interessante e relevante para as pessoas no momento que está todo mundo triste, angustiado, deprimido, né? E pelo que a gente vê nos gráficos, assim, é o início dessa, desculpa, dessa pandemia, né? Então, muito obrigado por estar aqui com a gente. Imagina, sempre às ordens, sempre que puder Então, colaborar, só chamar aí que estaremos juntos. então tá, muito obrigada. Então, vou apresentar o Caetano, né? O Caetano, ele é médico psiquiatra pela Universidade Federal de Santa Maria e é também psicoterapeuta pela URGS. Né, Caetano? Isso aí? Isso aí, isso aí. Então tá, então E vamos pai do começar o Pedro também, bate-papo, vai né? ser... Isso a gente tem Ah, pai colocado do no Pedro. currículo ultimamente, né? Super importante, né? Com certeza. É, Então, assim, Caetano, vou começar fazendo algumas perguntinhas para ti. A gente vai conversando, bate-papo informal também. Quem quiser isso. fazer perguntas, fique bem à vontade, né? E a gente vai trocando algumas ideias aí.
Então, assim, primeiramente, eu queria te perguntar o que a gente poderia fazer para cuidar da nossa saúde emocional nesse tempo de isolamento social, né? Que a gente acaba sendo praticamente obrigado a conviver com as nossas famílias, né? Tem pessoas que se dão muito bem, enfim, mas tem pessoas que não. De que forma que a gente pode lidar com este momento em relação à nossa saúde emocional? Isso aí. Então, legal. Obrigado, Marina, pelo convite. Acho sempre legal assim a gente poder trocar ideias, né? Fazer uma espécie de diálogo com diferentes profissionais, né? De outras áreas médicas também, de outras áreas das humanidades. A gente está encarando algo que os antropólogos chamam de o novo normal da espécie humana, né? Isso jamais foi previsto, né, nos últimos anos. É uma condição realmente muito singular. Até, né, quando tu tinha me feito convite, eu te mandei até umas cópias, né, de páginas de um livro de psiquiatria para pandemias, né? A gente até tem assim, né, muito material publicado aí para prevenção de saúde mental nessa época de convívio forçado, né, como tu estava falando. O problema é que a gente não teve tempo, né, de disseminar essas informações. A gente foi pego de surpresa, né? Porque o correto teria sido a gente fazer todo um preparo psicológico das pessoas, não só um preparo de contingenciamento, né, de termos mais medicamentos em casa ou ter mais mantimentos em casa, né? Deveria ter sido feito todo um preparo também psicológico. Mas tudo bem, vamos lá, vamos lidar com o que temos aí, porque de fato ainda não chegou aquela quarentena imposta absoluta, né? Que é o que estão vivendo, por exemplo, em alguns locais da Ásia. Aqui a gente ainda não tem, ainda dá para ir na farmácia, no mercado, né? Com muita restrição de movimento, porque de fato é isso que vai impedir a morte de tantos idosos, né? A população mais, infelizmente, atingida, né, pela pandemia. Mas a gente pode falar assim, de diversos métodos de como lidar com esse convívio forçado, né? Uhum. Em outras vezes, né, que a gente falou para prevenção de saúde mental era o contrário, era tentar sair de casa, né? Era tentar deixar as crianças longe dos eletrônicos, era tentar, tu tem criança pequena também, né? Era tentar Uhum. fazer criança pé no chão, né? Contato com a natureza, né? Agora a gente está vivendo o contrário, assim, é uma clausura, uma restrição do movimento e o tal do novo normal, né? De lidar, por exemplo, com televisões ou eletrônicos ligados, o quê? 8, 10 horas por dia, né? Mesmo que seja em atividades pedagógicas, mesmo que seja em atividades de informação, né? Como, por exemplo, o Instagram, né? Ou então transmissão de aulas, né, EAD, que também vai ser algo inédito aí que vai ocorrer no Brasil. Tomara que a internet aguente, né, a transmissão de aula para os adolescentes, porque a internet no Brasil ainda é muito complicada, né. Mas É. tem métodos bem interessantes assim de trabalho da saúde mental em casa, que, né, vai muito por aquilo que algumas pessoas até já falaram na mídia, que é a gente voltar mais para dentro de si mesmo, né? Tentar cultivar uma vida interior, seja do ponto de vista religioso, do ponto de vista contemplativo, né? Independente da orientação filosófica, mística das pessoas, né? Se a pessoa é budista, ou se a pessoa é católica ou espírita. Acho até que seria interessante a gente ter uma prática plural nessa época, sabe? Né? Se alguém quiser aprender aí, por exemplo, meditação budista, acho muito válido, né? Acho que é um período excelente, porque a gente pode aprender com outras religiões também, né? Não só fazer a nossa oração, ou não só seguir o Frei Jaime, né? Que também é uma fonte especial, né, de tranquilização para nós. Eu acho que o legal também que eu tô vendo é uma mobilização bem grande, assim, de vários profissionais, né? Tem aqui em Farroupilha tem uma escola, enfim, de uma instrutora de yoga que está dando aulas, né? Muita gente fazendo trabalho voluntário também, né? Então, acho que isso é bem importante. Além de algumas outras coisas que eu acho que ajudam também, né? Que essa questão de união, que mostra a união e a força do nosso povo, né? Por exemplo, recebo algumas pessoas mandando mensagens, às 18h30 vai ter uma oração, todo mundo na janela, né? Então, independente da crença, acho que é importante, né, a gente se voltar a isso agora, né? Porque é o que a gente tem, né? Não, É a exato. ferramenta. E interessante assim que em termos de prática espiritualizada, né, a gente pode chamar de outros nomes, né? Mas a prática espiritualizada compartilhada, ela acaba prevenindo bastante o risco de suicídio, por exemplo, né? A gente sabe que na Coreia do Sul eles têm uma religiosidade muito baixa, né? E Uhum. nas comunidades mais religiosas, né, não só religiosas, mas místicas, assim, por exemplo, o Japão, aquela outra também, que teve também o Irã, né, o Irã foi muito afetado, né,
índices de mortalidade entre os idosos muito elevados, assim, né? Mas eles são muito, assim, isso é interessante, a coesão religiosa da sociedade previne o sofrimento mental, o que não aconteceu, por exemplo, na Coreia do Sul, né? Infelizmente, os dados, assim, estatísticos dessa semana, por exemplo, da Coreia do Sul, é de muito sofrimento emocional. E, né, Japão menos e Irã menos, né? Por quê? Porque são países realmente que têm uma prática espiritual compartilhada. Espiritual no sentido amplo, né? Porque no Japão eles são mais budistas e no Irã são muçulmanos, né? O interessante de a gente poder fazer essa experimentação aqui é que o Brasil, ele realmente, assim, ele é muito mais criativo, né? A gente consegue se virar nos 30, vamos dizer assim, né? Eu realmente acredito que a gente não vai ter tanto sofrimento emocional quanto nos países sem uma orientação religiosa, ou teremos algum sofrimento emocional, como, né, aumento do índice de ansiedade, tomara que o risco de suicídio não aumente, né, a gente ainda está observando aí os principais indicadores, mas, por exemplo, a gente sabe que a clausura absoluta, ela é contraindicada para quem tem problema emocional, né? Não sei se tu chegou a ler aquele material que eu te mandei, do livro de psiquiatria nas pandemias, lá está Sim. dito, inclusive, isso, né? Que se a pessoa toma mais de dois medicamentos psiquiátricos, né? Seja para dormir, para acordar, para antidepressivo, estabilizador do humor, qualquer tipo de medicação, o ideal seria ela poder sair de casa uma vez ao dia, mas assim, sair de casa sozinha, né? Uma volta na quadra, pelo menos, ou ir até a farmácia, ou ir até o mercado, de preferência manter 1 a 2 metros de distância das pessoas, né? Claro, isso que a gente está vivendo agora ainda não é a quarentena absoluta, né? Quando a gente tiver esse tipo de conduta, né? Se o presidente declarar essa semana estado de sítio, aí a gente vai ter que mudar bastante essa conduta. Mas quem tiver fazendo uso de medicação psiquiátrica, né, o ideal seria poder sair assim um pouco de casa, nem que seja se a pessoa mora num apartamento, né? Ir até o térreo, evitar elevador ou ir pela escada, tentar Deu uma o isolamento travadinha. social ainda é a melhor medida. Não tem problema, repito, né? O isolamento social ainda é a melhor medida para a gente conter a pandemia, né? E a gente está prevendo o quê? Que vão ser, sei lá, 30, 40 dias, né, de quarentena doméstica. Isso também que eu ia te perguntar, Caetano, as pessoas que já estão com depressão, ou que já têm crise de pânico, ou que já têm, enfim, né, já têm um quadro mais crítico, né, de que forma que elas podem fazer, né, porque é bem isso, né. Parece que neste momento, assim, complica um pouco para essas pessoas, né. Sim, sem Não sei o dúvida. que Não, tu e a poderia gente, indicar. não, a gente está lidando assim com algo muito inusitado, né? Se tu pegar, por exemplo, assim, ó, essa tua pergunta daqui a 2 semanas, se a gente estiver vivendo o estado de sítio, eu vou te responder de maneira diferente, né? Porque está mudando a cada hora, assim, né? A quarentena absoluta, quando ela chegar, a gente vai ter que tomar um cuidado maior. Por enquanto, ainda é uma, vamos dizer assim, uma orientação enfática de todas as autoridades sanitárias, né? De todo o governo, para a gente restringir ao máximo o movimento social, né? Mas, claro, Uhum. quem tiver esse tipo de sofrimento psíquico que tu falou, né, seja do espectro da ansiedade, seja do espectro do humor, né, depressivo, o ideal seria a gente poder ter um tipo de respiro, né, um tipo de saída contida, seja para ir na farmácia ou ir no mercado, dessas pessoas, né? É interessante isso, porque a pessoa com o sofrimento psíquico, em geral, ela é deixada de escanteio na casa para essas atitudes mais proativas, vamos dizer, né? É difícil numa casa de família pedir para a pessoa deprimida ir fazer o mercado, né? Mas agora acho que vai ter que ser uma solução temporária, nem que seja, né, nos horários assim de menor movimento. E de novo, né, Marina, a gente está falando isso assim como uma orientação nesse estado agora de quarentena Sim, é muito atual, né. sugerida. Porque quando houver, né, se o Bolsonaro declarar o estado de sítio nos próximos dias, ou semana que vem ou na outra, isso vai mudar completamente, né? Que daí, aí sim a gente vai falar de um outro patamar, assim, de isolamento social. Por enquanto, o isolamento social, ele acho até que o infectologista, o colega que vai falar contigo, né, ele pode, de repente, dissecar mais isso, né? O isolamento social agora, ele é uma conduta, não é imposta, né? Não vai ter policial na rua te prendendo, né? Uhum. O policial, se te pegar na rua, ele vai te orientar, né? O senhor idoso, volte para casa, né? Não vai ficar gritando que nem na Itália lá, que a gente viu vários vídeos, né? Porque os velhinhos na Itália são teimosos, né? Meu Não, Deus mas do eu céu. acho que não são só na Itália, viu, Caetano? Não, velho. Não, de Mas repente, se eles mostrarem um laudo psiquiátrico dizendo, olha aqui, ó, meu psiquiatra mandou sair de casa, né? Aí até vai, não né? dá ideia, não dá ideia. Mas olha só,
aproveitando o assunto dos idosos, outra coisa que eu queria te perguntar, que eu acho que é bem importante nesse momento. Tem muitos idosos que são depressivos ou que são mais deprimidos, enfim, né? Neste momento, tem muitas famílias preocupadas com essa questão. Por exemplo, deixe o idoso lá, né? Eu sei que também é uma coisa que talvez fuja da tua alçada, não sei porquê. É uma pergunta que eu tinha para fazer para o infectologista, né? Como é que a gente pode lidar nessa situação, sabe? Mas então, assim, voltado para essa parte essa parte de Do psiquiatria, emocional. né? Sim, Isso, do exato, claro. emocional. Não, boa pergunta. Olha, eu sinceramente, assim, ó, a gente está falando de novo, né? Vamos retomar o nosso referencial. A gente está na Serra Gaúcha, tem muita população idosa aqui, tem muito idoso desamparado. Então, a gente ainda não está vivendo o estado de sítio, né? Uhum. Daqui a pouquinho pode piorar a situação. Então, antes de piorar a situação, a gente vai ter que fazer algo do tipo assim, uma escolha muito delicada de quem que vai ficar na clausura total com esses idosos, né? O ideal é cada família se adaptar para essa decisão, porque realmente o ideal não é o que a gente está vivendo nesse momento, né? Nesse momento a gente está fazendo assim, ó, um improviso total nas famílias, né? Famílias assim com 5, 6 pessoas aqui no mundo, né? A gente não tendo um convívio maior. O correto, né, do ponto de vista psiquiátrico, é a gente fazer uma escolha das pessoas, assim, que poderiam ficar nessa quarentena absoluta, que vai ser, né, talvez o cenário iminente, de pessoas assim que possam estar dando esse apoio, né? Por exemplo, se tem, Uhum. né, um primo, um tio, alguém mais solitário, que essa pessoa vá morar ou vá ficar com os idosos, tu entendeu? Agora, né? Agora ainda dá tempo da gente poder colocar pessoas. Claro, se a pessoa não teve nenhum sintoma, né, nos últimos 10, 15 dias, né, de febre, tosse, diarreia também. Não sei se vocês têm visto que a diarreia está aparecendo, né, como um novo indicador também, né, da viremia, da virose do coronavírus, né? Porque não é só sintoma respiratório. Tem muita gente que abre o quadro com o sintoma gastrointestinal. E a gente vai ter que, infelizmente, agora fazer uma adaptação, né? Vai ter, algumas pessoas das nossas famílias vão ter que ser desalojadas para estar com os nossos idosos. Enquanto não começou o estado de sítio, enquanto não começou a quarentena absoluta, né? Quando começar a Uhum. quarentena absoluta, aí a gente realmente não vai poder ter essa adaptação, assim, essa movimentação, né? Tá. E quanto aos empresários, Caetano, os empresários, tem muita gente que não pode trabalhar, enfim, né? E aqui na nossa região a gente tem grandes empresas, grandes Uhum. gestores, enfim, né? Então tem a preocupação, enfim, de prover, de falir, de pagar as contas, enfim. Nesse momento, o que tu acha que seria imprescindível fazer, ou enfim, para administrar esse tipo de sentimento e pensamento? Isso é muito delicado, Marina. Isso olha, eu acho que é a questão que pega não só para empresários, para profissionais liberais, para autônomos, né? Imagina a quantidade Sim, de diaristas, de é. empregadas, né, que Pequenos estão agora empresários também. sem renda. Não, então uma coisa horrorosa, né? A nossa economia, infelizmente, ela é uma economia de terceiro mundo, né? A gente, né, não vai ter aquela possibilidade como nos Estados Unidos de dar um voucher de US$ 1.000 para as pessoas, né? Acho até saudável isso que o governo está fazendo de ajudar muitas pessoas pobres, assim, com R$ 200 ao mês, mas isso é ínfimo, né? Não sei se tu chegou a ver na televisão ontem, algumas famílias em favelas, acomodadas no mesmo cômodo, né? Uns 5, 6 membros, assim, um quarto, um banheiro, sabe? É muito triste. E Não quando a vi. gente pensa nesses empresários ou empreendedores, né, de pequeno ou grande porte, a gente sabe que o sofrimento, até de ócio, né, de lidar com uma parada absoluta da sua produção, isso aí vai deixar uma devastação emocional na vida de muita gente. A questão toda, né, e até num outro dia, eu estava conversando sobre isso com alguns colegas psiquiatras, é o seguinte, ó, e psicólogos, né? A gente está vivendo um novo normal, tá? Isso, né, está estabelecido. Uma situação delicada, né? É uma pandemia que deixou todo mundo enclausurado, seja trabalhadores, aposentados, idosos ou não, né? O que a gente precisa agora, nesse novo normal, é readaptar o nosso funcionamento mental, né? A gente não vai poder funcionar como antes, infelizmente, né? A gente vai ter que ser humilde o suficiente de dizer aquilo que a gente viveu até aqui, aquele funcionamento mental, it's over, game over, né? A partir de agora, a gente vai ter que ter um outro funcionamento mental, seja empresário, seja trabalhador autônomo, seja de qualquer natureza. O que a gente pensa, assim, naquele livro, até que eu estava te mostrando, que eu te falei, né, que eu te mandei as páginas ali, o Psychiatry of Pandemics, eles sugerem isso, né, que a gente precisa, a partir de agora, abraçar um funcionamento de contemplação interna, seja do ponto de vista espiritual, contemplativo, meditativo. A gente vai precisar também acolher mais as nossas emoções, né? Aquele ideal antigo, assim, de
busca da felicidade a qualquer preço, né? A gente vai ter que abdicar disso por um tempo, né? A gente vai ter que se adaptar com as felicidades dos pequenos momentos a partir de agora. As ambições ou os grandes desejos, né? Aquelas grandes motivações, a gente vai ter que deixar tudo em stand-by agora, né? Tudo vai ter que ir para o congelador. Por um tempo, a gente vai ter que aceitar que é essa nova realidade. Vai dar uma inquietude em muitas pessoas, vai dar um sofrimento, uma devastação, como essas famílias, né, nas favelas brasileiras, vai dar. Agora, cada um de nós vai ter que aceitar esse novo normal. Abraçar a tristeza, né? Do tipo assim, Caetano, né? Muita gente me dizendo assim, como é que eu faço para fugir da tristeza? Não tem como fugir da tristeza. A tristeza vai fazer parte da nossa vida agora, né? A gente tem que aceitá-la como até um convite para refletir, para poder compartilhar com as pessoas da nossa família, para poder entender que o jeito que a gente estava vivendo como espécie humana estava errado. Um absurdo o que estava acontecendo naquela dinâmica acelerada das pessoas, da dinâmica da hiperprodutividade. O ser humano está virando uma máquina, Marina. A gente está falando aqui de rotinas de trabalho de 12, 14 horas. Gente, isso é um absurdo. Talvez até o planeta tenha dado um sinal para nós. Olha, o pessoal, Exatamente né? isso que eu ia falar. Desacelerem um pouco, né? Aprendam a conviver mais uns com os outros. Assim, vocês estão vivendo de maneira muito errada. Claro que foi um choque de realidade enorme, e o choque, lembrando, está vindo por ondas ainda, né? A gente ainda não teve a quarentena absoluta imposta, ainda dá para sair um pouco de casa com restrição, né? Uma pessoa mantendo distância de 1 metro das outras, né? Seja para ir na farmácia, no mercado, tomar muito cuidado, higienizar as mãos. Todos esses cuidados acho que o infectologista vai falar, né? Por isso que os infectologistas brigam com os psiquiatras nessa época do ano, assim, né? Os psiquiatras mandam as pessoas assim, sai de casa um pouco, né? E se infectam, não sai de casa, não sai de casa. Não, mas assim, se a pessoa tem um sofrimento emocional, né? Nem que seja às 5 da manhã, pô, tem que dar uma caminhada no bairro, né? Mas sabe que eu tenho visto que tô achando bem legal, assim, eu tô fazendo um movimento, né, de divulgação, né? Eu trabalho com comunicação, né? Então eu tô fazendo um movimento de divulgação no sentido de colocar coisas mais positivas no Instagram, de divulgar coisas, às vezes com humor, sabe? Que envolva esse fato todo, porque é muita notícia ruim. E também queria te perguntar sobre isso, assim, tu acha que não seria interessante, às vezes, ficar um pouco mais alheio a tudo do que ficar ali vendo todos os dias notícias ruins, muita fake news, muitas coisas que nos deixam, sabe, pesados, apreensivos, angustiados, e isso vai somando e somando. Será que não seria melhor a gente desligar a TV, curtir um pouco, ouvir os passarinhos, né? Que agora sem essa barulheira de carro para lá e para cá, né? Nos permite isso. Sem dúvida, não, tu está coberta de razão. Acho que essa desconexão virtual vai fazer muito bem, exceto se desligar o Instagram agora e perder a conversa, né, da Marina, né, com os especialistas, aí, com o infecto, com o geriatra. Não, eu fiquei pensando muito naquela história assim, ó, a gente está aprendendo com os países asiáticos, né? E é muito legal aprender, por exemplo, não só as medidas epidemiológicas, né, de prevenção da disseminação da doença, né, do Covid, mas também é legal a gente pensar assim, ó, o que eles estão fazendo em termos de saúde mental, né? Isso que eu estava te dizendo, assim, das diferenças religiosas, por exemplo, entre China, Coreia do Sul, Japão e Irã, né? Se a gente tem esse dado, né, de que países mais religiosos, né, ou com uma orientação filosófica, né, como o budismo no Japão, por exemplo, né, colabora para diminuir o sofrimento mental, será que a gente não tem que se aproveitar dessa informação? Né? Será que não é um dado estatístico para a gente pensar assim, pô, então para diminuir o sofrimento emocional eu vou ter que ter uma prática contemplativa, né? Até compartilhada, de repente, fazendo, né, orações em família, ou de repente experimentar, né, a meditação budista, que eu acho que é uma vertente assim, filosófica, meditativa fantástica, assim, sabe? O budismo hoje está vindo assim com muitas ideias interessantes, né? Até de aceitação, né, desse novo normal que a gente estava falando aí. Mas eu concordo contigo, o novo normal que se estabelece para termos mais saúde mental é, sim, se desconectar um pouco mais da internet, das redes sociais, ter um ensimesmamento, né? Talvez até com o que tu falaste, assim, um contato com a natureza, né? Do que é possível dentro da limitação doméstica de cada um. E eu acho muito legal a gente pensar assim que a gente vai ter que lidar com essas emoções todas, né? Aceitar a tristeza, transformar a ansiedade, talvez até em convites para a gente entender assim, para dentro, o que vai ser produzido de positivo nessa história toda. Porque dá para tirar grandes lições, né? Não sei se tu viu também que a natureza está sendo modificada na Ásia, né? Sim.
diminuiu Na vertiginosamente Itália a também, né? poluição na China, as pessoas estão respirando, né, com menos poluição na China, né? Na Itália, exato, tem razão, eles Canais de conseguiram. Veneza, né? Até Parecia que golfinho. era fake news, né? Mas parece que as águas dos canais estão mais puras mesmo, né? E tem É. mais peixes lá. O golfinho era fake news, né? Ah, é? Eu acho que alguém andou checando a informação e o golfinho era fake news. Mas tem peixe, peixes É, tu vê, já estão nesse circulando, momento beleza. tanta coisa que a gente recebe que a gente nem sabe mais né? Mas o que é verdade, o que não. Mas, enfim, sempre bem importante checar, né? Já falando sobre esse assunto, é importante checar a fonte também, né? Tu me perguntou Mas, disso ontem, né, das fake news. Não, a gente tem que ver que não é maldade das pessoas, viu? uhum, Quem dissemina fake news não é que tá assim com, né, vou criar um plano maquiavélico para assustar as pessoas. Não, tá todo mundo assustado, né? Tá todo mundo imediatista, impulsivo. Então, tu recebe uma notícia chocante, bombástica, tu quer pelo menos avisar de maneira rápida as tuas pessoas. é E a aí que mais se depois é que a dissemina, pessoa vai se né? dar conta, putz, era fake news. Então, vamos perdoar quem está disseminando, infelizmente, né? Claro, o ideal é o quê? Se tu quer acesso à informação verdadeira, faça isso 2, 3 vezes ao dia, né? De repente nos canais confiáveis de informação. No resto do dia, tenta ficar longe das redes sociais, tenta ficar longe do excesso de telejornalismo, né? A gente vai ter que aceitar que o novo normal é a gente conversar mais, jogos de tabuleiro, carteado, filmes, né? Uhum. Acho que os livros também vão ter que ser retomados, né? Tem muitos estudos da neurologia, até no ano passado, quando eu fiz um bate-papo com um colega psicólogo, a gente estava... Foi até em Farroupilha, né? Com o Dornelles, né? Uma pessoa incrível, assim, né? E muito interessante, assim, que todos os estudos estão dizendo o quê? Que o uso excessivo de internet está deixando as pessoas mais burras, né? Porque a linha de raciocínio que do ser humano até 10 anos atrás era comprida, né? Tu conseguia fazer uma linha de raciocínio comprida, do tipo assim, neste domingo ensolarado, estávamos eu e Marina fazendo uma live no Instagram. Olha o tamanho da frase, né? Dos 5 anos para cá, né, devido ao uso excessivo de internet e redes sociais, esse raciocínio ficou mais curto, porque está tudo muito acelerado, né? Eu não tenho mais tempo de transmitir ideias compridas para as pessoas, e as pessoas estão com menos paciência também, né, de escutar Uhum. ideias compridas. Então eu estou fazendo uma live com a Marina, tu entendeu? Ó, desse tamanho. Não, as frases estão mais curtas, né? Só que o que significa isso? Tá, frase mais curta transmite uma ideia mais rápida, né? Só que ela transmite menos o estado emocional das pessoas. A gente só consegue transmitir o estado emocional, e isso é importante, a gente tem que compartilhar emoções, a gente tem que se sentir acolhido pela outra pessoa com frases compridas. O Uhum. semblante das pessoas também reduziu, né, a capacidade de mímica facial, né, de sorriso, de tristeza, de consternação. E a gente precisa, né, nesses diálogos, né, íntimos ou sociais, em casa, né, ou na rua, quando der, a gente precisa de frases mais compridas. Mas como? Se o mundo hiperacelerado que a gente está vivendo deixou a gente produzindo frases curtas. Está todo mundo tendo que fazer um diálogo veloz. Não só porque a outra pessoa não vai prestar atenção, mas é porque eu também perdi a capacidade de produzir frases compridas. Se tu vai Uhum. ver os clássicos da literatura de 100 anos atrás, Marina, as frases ocupavam quase meia página, era um parágrafo inteiro. É. Hoje em dia, os livros têm o quê? Uma frase a cada linha, linha e meia. Isso tudo, os Uhum. neurologistas, né, mais do que os psiquiatras, eles têm examinado que isso tem aumentado muito o declínio mental, o declínio cognitivo dos idosos, né, que também, infelizmente, estão lendo menos, né? Interessante essa tua informação. Mas assim, eu acho que é um momento, né, de a gente aproveitar essa calmaria para isso, né? Para ler, para voltar, né, a desacelerar e fazer as frases novamente mais longas, né? Então, muita coisa que vem para nós agora, eu acho que a gente pode entender como uma lição, né, Caetano? Não sei, eu Isso vejo aí. assim atos de solidariedade, por exemplo, aqui em Farroupilha. Tem muitos empresários e pessoas se unindo para doação de valores para comprar, por exemplo, respiradores, né? Até há pouco, assim, que eu estava falando com o pessoal, estava com 319 mil. Se alguém tiver informação mais atualizada aí, por favor, me repasse aqui. Mas pensa, né? Uma força, uma força-tarefa em prol do próximo, né? É um momento de a gente parar e olhar para o outro, né? Que às vezes na Isso. correria do dia a dia a gente não consegue fazer isso. De olhar para nossa família, de estar em família, de curtir as crianças sem ficar pensando, agora eu preciso ir lá fazer um Sim, trabalho, né? Então, de estar sim. inteiro nas nossas tarefas, né? Sem Foi dúvida, não, imposto, tem, sim, sem dúvida. Tem, né? tem Mas a gente
Tem um amigo meu, médico lá em Bento Gonçalves, que falou que no prédio dele também eles estavam criando uma rede de ajuda para fazerem compras para os idosos. Assim, eu acho bárbaro. Algo que já está acontecendo na Áustria também, né? Dos idosos não podendo sair de casa, né? Porque lá a restrição está maior que aqui. Então, o que Uhum, acontece? Né? Porque os idosos realmente são os que mais vão se afetar, né? Tá todo mundo dizendo assim que tudo bem, não é para ter tanto pânico, nós que somos jovens, né? Nós que não temos problemas uhum, respiratórios, a gente vai ter uma gripona, né? Febre alta, a gente vai ficar 7 dias de cama. A gente não vai precisar de respirador, né? Como uhum. tem muita gente dizendo. Mas as Esperamos. pessoas mais queridas, né? As pessoas mais queridas da nossa família, né? As pessoas de idade, elas, para não chegarem nesse ponto de um respirador, a gente vai ter que isolá-las ao máximo. A partir de um certo ponto, quando o vírus estiver disseminando aí, uma clausura absoluta. Então, né, vamos pensar, a solidariedade também para os idosos vai ser importante. A gente vai ter que ensinar eles a fazer live no Instagram, a gente vai ter que ensinar eles, né, a acessarem mais o vídeo do WhatsApp, né? Quem não fez esse crash course para eles antes, agora vai ter que fazer correndo. Ai, minha avó já tá sabendo, né? O WhatsApp, enfim, né? Acho que é bem legal. É uma forma de a gente poder manter contato e amenizar um pouquinho a saudade, né? Isso aí. Sim, Vamos ter que prevenir e se ajudar todo mundo, né? A isso. solidariedade, assim, que já existia. Eu acho que o povo brasileiro, diferente dos outros povos, assim, sempre foi um... Nossa, a gente tem uma questão social incrível, sabe? Quem viaja do exterior vê isso, né? Brasileiro é um povo mais carinhoso, mais afetivo, mais sorridente. A gente gosta de se abraçar e beijar mais, né? Agora não vai dar para fazer isso, né? É. O brasileiro vai criar outros jeitos de abraçar as pessoas, sabe? A gente vai criar, né, um jeito até de se conectar emocionalmente, né, no mundo virtual. A gente vai dar conta, viu? Nós, como brasileiros, e eu concordo contigo quando tu falou de disseminar mais mensagens positivas. Eu acho que a gente poderia criar uma regra, Marina. Vamos fazer assim, ó. Para cada 2 memes positivos, a gente pode mandar um meme ou uma notícia ruim pelo WhatsApp ou pelo Instagram, sabe? Ou pelo Face, né? Vamos criar essa regra assim, ó. Só pode mandar duas notícias boas. Não, só pode mandar uma notícia ruim a cada 2 notícias boas, né? Porque senão, de Não, acho fato, que vamos aumentar um pouquinho. A pode cada uma ser. cinco, acho. Uma Pode, cinco. Porque tem tanta coisa, né? aqui. Vamos pedir para os designers nos ajudarem. Não, claro, vamos pedir os jornalistas produzirem também os memes, assim, com mais mensagens positivas, né? Do tipo assim, porque eles fazem umas imagens incríveis para essa época, né? Vamos tentar disseminar mais coisas boas nas redes sociais do que notícias ruins. Isso aí. Caetano, eu acho que tá ótimo já o que a gente conversou. Acho que a gente consegue passar, através dessas informações, muita coisa boa e positividade e luz para as pessoas. Eu acho que é um momento de sermos conscientes, fazer nossa parte, cada um ficar em casa, conversar com nossos pais, avós, que são pessoas que precisam muito do nosso apoio neste momento, né? E nos cuidar uns dos outros, né? Eu acho que a gente pode dar um pouquinho de conforto ao próximo também com palavras, com atitudes, enfim, né? Tem muitos profissionais, que nem eu falei antes, que estão fazendo trabalhos voluntários. Enfim, então acho que é um momento de união, de somar forças, e eu tenho certeza que a gente vai sair dessa muito mais fortes. Isso aí. Não, concordo, sem dúvida. E a gente, eu acho que assim, ó, essa característica incrível do povo brasileiro, né, de criatividade, espiritualidade múltipla, sociabilidade, gente, a gente tem mais virtudes do que problemas, né? Claro que o brasileiro tem mania de falar mal do brasileiro, mas assim, analisando psiquiatricamente e comparando com outros povos, a gente vai ensinar, a gente vai sair dessa. A gente vai conseguir, inclusive, ensinar outros povos, né? Algumas das nossas virtudes, porque realmente, assim, os iranianos estão sofrendo muito a clausura, porque eles também são muito machistas, né? Tem um machismo assim arraigado no Irã, uma coisa horrorosa. Nós temos machismo bem menos que no Irã, né? A prática religiosa proibida da China, por exemplo, porque depois da Revolução Cultural eles tiveram quase que, né, uma implosão dos templos e das práticas religiosas. Então, com um sofrimento emocional horroroso. Aumentou a tentativa de suicídio na China, aumentou o sofrimento psiquiátrico na China. Diferente, por exemplo, né, de países como o Japão, que permitem, né, essa prática meditativa e a prática espiritualizada, que daí previne problemas mentais, né, problemas emocionais. Então, isso realmente, nós brasileiros temos muito a vencer nessa hora. Vamos com certeza nos unir e vamos passar mais essa, e depois a gente vai ter história para contar para os nossos filhos, nossos netos, né? E vamos sair muito mais forte.
E só Caetano, não eu diz pro quero. infectologista que eu mandei as pessoas pra rua, tá? Não me dedura pra ele, tá? Acho que vai ter muita gente te pedindo laudo, hein? Pois é, né? Com laudo psiquiátrico pode sair pra rua. A pessoa que toma 2 remédios psiquiátricos tem que sair uma vez ao dia, né? E se o Bolsonaro me escuta, ele manda me prender, né? Mas então tá, Caetano, foi bem agradável essa nossa conversa. Eu quero te agradecer bastante pelo teu tempo disponibilizado aqui pra gente, pelas tuas informações, pelo teu conhecimento, teu carisma, enfim, né, tua Não, querida, inteligência. imagina. Sempre que E precisar, vamos lá, vamos bater papo. então tá bom, eu vou te dar um abraço assim, ó. Isso aí, valeu. Ou assim também, namastê, né? Como as pessoas estão dizendo, Isso. namastê. Obrigadão, viu? Tudo de bom pra ti e Imagina, pra tua Marina. família. Valeu, beijão, querida. Beijão, tchau, tchau. Tchau, pessoal. Obrigado por tudo. Valeu. Obrigada.